Os dois jovens moravianos. Vamos contar a biografia desses dois jovens valentes, temente ao Senhor. Durante esse período, dois jovens moravianos de 20 anos ouviram falar sobre a ilha no leste da Índia, cujo dono era um britânico agricultor e ateu. Este tinha tomado das florestas da África mais de 2.000 pessoas e feito delas seus escravos. Essas pessoas iriam viver e morrer sem nunca ouvir falar de Cristo. Esses dois jovens moravianos ouviu dizer que existia uma ilha e que nesta ilha existia uns escravos, muitos escravos, 2.000 escravos que eram escravizados, e ali eles não ouviram falar de Cristo, ou seja, eles não tinham ainda ouvido de falar de Cristo. Aqueles jovens moravianos ouviram falar desta ilha e eles, naquele momento que ouviu esta história, o coração daqueles dois jovens moravianos pulsou mais forte, bateu mais forte para ir para esta ilha que eles nunca tinham ouvido falar antes, mas naquele momento ele ouviu falar daquela ilha e dentro do coração daqueles dois jovens brotou uma chama do Espírito Santo de ir pregar a palavra do Senhor naquela ilha, o qual eles nunca ouviram e nem viram. Esses dois jovens fizeram contato com o dono da ilha. Esses dois jovens buscaram entrar em contato com o dono da ilha para ir para aquela ilha, para ir pregar o evangelho aos escravos. E aqueles dois jovens perguntaram ao dono da ilha se poderia ir para lá com os missionários. A resposta do dono foi imediata. O dono da ilha respondeu: nenhum pregador, nenhum colérico, nenhum chegaria a esta ilha para falar sobre estas coisas sem sentido. A resposta do dono foi que ninguém chegaria lá para pregar dessas coisas, ou seja, para pregar do evangelho de Cristo. Não conseguiria. Para o dono da ilha não conseguiria, mas para Deus, aleluia, eles iriam conseguir pregar o evangelho da cruz, a mensagem da cruz. Então aqueles dois jovens, ao ouvir a resposta do dono da ilha, ele então voltou-se a orar e fizeram uma nova proposta ao dono da ilha. E se fosse a sua ilha, eles falaram, e se nós formos a sua ilha, como os escravos para sempre? Os jovens moravianos, eles se decidiram a se vender como escravo para pregar para os escravos. Eles falaram para o dono da ilha. O homem disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo o transporte deles. Ele até aceitou, mas ele disse que não pagaria o transporte daqueles jovens. E aquele jovem estava fazendo de tudo para sim pregar o evangelho para aqueles escravos necessitados de ouvir a palavra, o evangelho que salva, o evangelho que cura, o evangelho que transforma. Eles se venderam como escravo para pregar para os escravos. Deus estava levantando dois jovens para sim ir para aquela ilha pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, os jovens usavam o valor da sua própria venda pelo custo da sua viagem. No dia que estava no porto, se despedindo do grupo de oração e de sua família, todos começaram a chorar intensamente, pois aquele povo sabia que nunca mais veria aqueles jovens, aqueles irmãos tão amados. Quando o navio tomou certa distância, os dois se abraçaram e olharam para o porto e gritaram. Aqueles jovens gritaram, falaram para
todos que ali estavam no porto, que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. E aqueles jovens partiram para uma jornada de fé, para ir pregar para os escravos, para falar do amor de Cristo, da salvação. É tempo de nós levantar, irmãos, e pregar o evangelho do Senhor. A Bíblia diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É tempo de nós levantar. Deus levantou aqueles 2 jovens moravianos para se vender como escravo, para pregar para os escravos o que nós temos feito na obra do Senhor. É tempo de nós bater continência e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.